se propõe a estudar. Esse primeiro slide ele vai nos seguir sempre, porque você vai encontrar, como tem encontrado no autor da revista, essa linha devocional que ele está propondo. Então, esse primeiro slide aí que estava sendo projetado, pode voltar, minha irmã? Pode projetá-lo? Isso. Esses métodos de interpretação. Você vai encontrar, quando a gente tem uma preocupação de ir direto, tem medo de, na verdade, abordar direto o assunto escatológico, a gente dá uma fugidinha aí para o devocional e para o histórico, porque ninguém se compromete, fica o negócio mais fácil de resolver. E também eu entendo o autor da revista, porque o autor ele não sabe quem é que está ministrando nas igrejas essas lições. Então, o autor fica preocupado em estar em assuntos que vai criar problemas, gerar confusão e não vai somar em nada a situação. Então, a gente vê que Apocalipse é revelar, não é final dos tempos. Essa revelação ela está vindo desde, na verdade, desde quando Deus prometeu Jesus como Salvador da humanidade em Gênesis 3:15. Pode passar o slide. Nós temos aí essa concepção do próximo slide, que é o nosso entendimento tem que ser maior do que o entendimento dos nossos irmãos do passado. Eu respeito Agostinho, eu respeito até Lutero, eu respeito a Revolução, eu respeito todos esses grandes homens que Deus usou para a sua época. Porém, para nosso tempo de hoje, a gente tem que olhar para os teólogos, mas também com carinho para textos bíblicos e também para os livros de história. Os livros que nos contam exatamente esses acontecimentos. Então, esses pilares são importantes. O que estão acontecendo? Presta atenção, porque isso vai nortear todas as profecias. A primeira camada, o que está acontecendo. A segunda, as coisas que são. Há aí um entendimento, Deus vai desvendar aquilo que falou para Jeremias. Clama a mim e eu vou te mostrar coisas que outras pessoas não sabem, mas eu quero te contar. Então, existe aí um mistério. Esse mistério é revelado pelo Espírito Santo de Deus a partir de uma busca. Não é privilégio de um ou de outro, é uma busca. Há também aquelas coisas que hão de acontecer. Então, o que Deus está orientando? Para que olhemos cada fato que ele fala, perceba que isso pode, na primeira camada, igual às igrejas, quando estudamos, está acontecendo agora. As igrejas tinham as igrejas físicas, mas ela também tem um desenrolar para a história. E, ao mesmo tempo, dentro das nossas igrejas, tem cada tipo daquela igreja, de Laodiceia, de igreja, as igrejas que querem realmente estar aprovadas pelo Senhor. Então, todos os tipos de igreja há dentro das nossas igrejas hoje. O que Jesus chama a atenção do seu povo? Principalmente porque esse livro aqui foi separado para o povo do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte, olha, presta atenção, vocês têm que ser forte, aprovado, santificado, porque o tempo vai ser difícil. O tempo vai ser difícil. Quem é santo, que se santifique. Quem é ímpio, puro, quem gosta de viver na sujeira, que se suje, porque o tempo é difícil. Então, nós temos aí essa visão de Deus para nós. O objetivo geral é conhecer a visão de João sobre os selos e trombetas, para essa lição. Pode passar, minha irmã, foi muito bem. Compreender o governo de Deus sobre a história e sobre a sua própria vida. A gente nunca pode querer olhar só para a história, só para os fatos escatológicos, e esquecer que existe um cumprimento também na pessoa física, na igreja, em você, meu irmão, em casa, enquanto servo do Senhor Jesus. E os objetivos específicos é descrever a visão recebida de João, o seu significado, contextualizar a mensagem das 7 trombetas com o mundo de hoje e compreender os sinais como a advertência divina.
Perceba, há sempre uma advertência. Eu quero ler para você, não está aí, mas eu quero que você abra sua Bíblia, em Mateus, capítulo 24, porque Jesus é o primeiro a falar em todo o livro de Mateus, já no período da igreja. Jesus é o primeiro a alertar-nos sobre as coisas que hão de vir. Como é um texto muito grande, você deve ler depois com cuidado em sua casa. Eu vou me ater a partir do 37, tá certo? Verso 37, capítulo 24, 37. Então, vamos começar a ler. Pois assim como foi o dia de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. O que eu quero trazer com esse texto? Eu quero que você entenda, pode passar aí, eu quero que você entenda que há uma clareza de Jesus dizendo que o arrebatamento, porque um será deixado, o outro será levado. Não quer dizer que 50%, mas na sua totalidade ele está dizendo o seguinte: vai acontecer que se tiver 2 pessoas trabalhando no campo, aquela pessoa que é fiel ao Senhor, preparada, santificada, comprometida com Deus, essa será levada, e a outra será deixada. Isso significa arrebatamento da igreja. Então, quando vai tirar isso? Isso se dará quando ninguém estiver esperando. Então, aí a gente já tem um conflito teológico. Eu quero deixar claro para os irmãos o seguinte: vários autores, teólogos, eles dizem o seguinte: aonde tem dois teólogos conversando, sempre vai ter uma terceira teologia. Significa que nunca a gente vai se entender. E isso não dificulta em nada. A gente não pode discordar dos princípios. Os princípios são: Jesus veio para a salvação de todos. Aquele que nele crê será salvo. Aquele que não crê está condenado. Há uma vida além do túmulo. Jesus mostrou para nós, ele viveu 40 dias no nosso meio, mostrando que há uma vida além do túmulo para as pessoas que querem e aceitam Jesus como Salvador. Esse é o princípio. Princípio bíblico não se discute, se observa e obedece. Mas a teologia ela pode divergir, como é no caso que a gente vai ver que vai acontecer. Mas quando eu quero trazer para vocês outros pensamentos, além do que está sendo estudado até nos dias de hoje no meio batista, então eu vou trazer aqui alguns conceitos teológicos que os irmãos não precisam concordar de fato. Vá na Bíblia, pesquise e tenha o seu próprio entendimento. Não tem que concordar nem com o autor da revista, nem comigo. Você tem que tirar as suas próprias conclusões por meio do Espírito Santo de Deus. Então, esse quadro que eu coloquei aí é só para os irmãos lembrarem que Deus trabalha em períodos cíclicos. Satanás tenta imitá-lo. Desde o início foi assim. Deus liberou o Espírito do Messias em Gênesis, pela palavra em Gênesis 3,15, Satanás imita, liberando a destruição em Gênesis 4,8, na morte ali de Abel. Tudo que é contra Cristo foi liberado nesse período de Gênesis. Então, aí a gente já tem também mostrando para um futuro o anticristo, significa tudo que é contra Cristo. Depois, Deus escolhe Noé, Satanás vai e escolhe o bisneto de Noé, Nimrod. Pode passar? Só para a gente fazer uma clareza do que aconteceu anterior. Deus intervém e separa uma nação. Pode ver, logo depois que Nimrod, na Torre de Babel, se rebelou, Deus dividiu a língua, deu cada nação de acordo com os filhos de Israel, que a palavra diz. Então, ele já cria na terra um ambiente santificado. A gente estudou isso na aula passada, né? Os querubins, a formação das tribos,
no deserto, era um ambiente santificado para a manifestação do Messias, para a manifestação de Deus. E para ser luz para as nações, uma vez que as nações tinham se rebelado em Babel. Depois, Satanás vai também estabelece uma nação corrompida, prostituída, rebelde e soberba, como sede do seu império do mal, para personificar o anticristo. Lembra? Em Gênesis 4, ele libera como Deus fez o espírito ali. Mas agora, por meio da Babilônia, que foi desde a Torre de Babel, que houve a rebelião contra Deus no segundo momento depois de Noé, agora, como Deus trouxe uma nação, ele está e vai trazer uma nação, a Babilônia, para ser tudo que opõe contra Cristo. Então, a gente vê isso em Daniel, capítulo 4, quando foi tirada a mente humana e foi dada aí uma mente de animal. Corpo. As lives são perfeitas. As lives são muito boas para este momento. Mas a gente não pode ficar no conforto das lives. É necessário você estar no corpo em Cristo, na igreja. Se una com o seu irmão, vá aos domingos no culto, às quartas-feiras, aos cultos de oração, porque existe bênção para você quando o corpo de Cristo está reunido. Não se deixe envolver. O quê? Tu disseram para cá? Tem um lanche aí ela... É o quê? Acho que teve para ir para a igreja, acho que não tem. Quando fosse para a igreja, não sei como é. Jardim Camburi unida, Igreja de Gurupi unida. As igrejas precisam estar unidas, porque é nessa união que vem a força do céu. Individualmente é bom e deve ser, porque a igreja é a reunião dos santos. E os santos só se reúnem se você tiver o compromisso diário de estar tendo comunhão com o Senhor, ok? Agora, Deus separou o organismo. Aí Satanás vai fazer o quê? Vai imitar. Satanás estabelece um sistema religioso também. Foi aonde, Lenita? No século VI. Ele traz, por meio de Maomé, todas aquelas questões que você sabe, traz uma nova visão, como se Deus estivesse falando por meio do Alcorão. Ele tenta estabelecer, porém, Deus no controle só é organizado mesmo em 1453, quando eles derrubam Constantinopla, que aí une todos aqueles povos árabes e eles se organizam enquanto organização de um império. Mas esse império está estabelecido também como religioso. Está imitando o quê? Está imitando o que Jesus fez com a igreja. Então, Helenita, e a Igreja Universal, né? Eu não vou falar exatamente o que. E a igreja que se estabelece como universal, que tem um líder religioso. Essa igreja é uma igreja apostatada. Você vai ver em Apocalipse 17. Ela é a igreja do Senhor Jesus, porque ela começou no embrião da igreja do Senhor Jesus. Mas ela apostatou. Então, Deus vai trabalhar com ela de forma diferente. E ela vai se unir a esses grupos religiosos e, infelizmente, elas estão trabalhando com a igreja. Pode passar? Tem que vigiar a hora aqui, que eu tenho 1 hora para vocês. Quem tiver uma pergunta pode fazer de acordo com o que a gente trabalhou agora. Então, eu quero trabalhar com vocês alguns pressupostos importantes para ficar na nossa mente. Deus, ele trabalha, ele tem uma visão de desdobrar. O que significa isso? Até hoje nós temos a tal da teologia quântica que trabalha esse princípio. Eu não vou trabalhar a teologia quântica aqui, não. Mas o princípio da teologia quântica é justamente esse desdobrar, que Deus trabalha desde o início. Então, nós vamos ver esse desdobrar de Deus aí. Volta o primeiro
primeiro slide, que a irmã passou direto. Antes desse Daniel 2 aí. Volta um slide, por favor. Isso. Nesse desdobramento... Não, volta lá, por favor. Não, é esse aí que você botou ontem. Não. É o slide que tem os textos bíblicos, meu irmão. Gênesis 11, textos bíblicos. Gênesis 1. Isso, obrigado. Então, eu quero mostrar para vocês que Deus trabalha o desdobrar. Percebam que ele vai criando, ele diz assim, haja. Mas quando chega nesse texto, que eu trouxe para os irmãos, ó, e disse Deus, produza a terra, ou seja, ele criou a terra, agora a terra vai se desdobrar. A terra é que vai produzir a erva verde, que dê semente, que dê árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Percebam, na terra ele manda desdobrar. Na água também, interessante que a água, os peixes menores, Deus manda que a água desdobre. Por isso que tem esse negócio aí de que o homem houve uma... eles querem a evolução que foi evoluindo, porque a água vai encontrar gelinho, sim. Porque Deus mandou desdobrar para que ela produzisse vida. A água, Deus mandou desdobrar para que produzisse vida. Tanto é que quando chega nos animais, nos peixes maiores, ele cria, e criou Deus os peixes maiores, mas os menores, os cardumes, os grandes, os peixes que têm diversidade dentro do mar, Deus mandou que a água se desdobrar. E em Gênesis 24, quando ele vai falar da terra de novo, perceba, e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Pode passar o slide. Então, percebam que Deus usa desse conceito didático de desdobramento. E ele vai usar essa didática para nos ensinar ao longo de toda a Bíblia. Ele vai desdobrar alguns conceitos que ele ensina na totalidade, ele ensina no todo, depois ele vai desdobrando em camadas para que possamos entender como ele fez em Daniel. Então, eu digo aí, Deus estabelece uma didática para ensinar o seu povo, usa uma revelação ampla e, na sequência, ele amplia os detalhes das partes. Vocês estão entendendo? Fragmenta cada detalhe para que possamos entender. Da onde eu estou baseado nisso? Se você olhar com cuidado, você vai ver em toda a Bíblia, como eu te mostrei agora, no desdobrar da terra. Mas você vai ver com clareza em Daniel. Em Daniel 2, ele mostra a estátua. E ele vai até o momento que uma pedra é guardada sem mão humana e bate no pé e acaba com o governo humano e tem um governo de Jesus Cristo que vai durar eternamente. Quer dizer, ele vai desde a Babilônia até o fim dos tempos. Mas quando chega no capítulo 7, ele vai começar a desdobrar isso para nós. Ele pega o que ele ensinou no capítulo 7, transforma em animal, porque, como eu falei, o metal, ele é hierárquico. O ouro, a prata, o bronze. Mas os animais, ele mostra o lado moral e espiritual desses governos. Depois ele pega um carneiro e um bode. É a mesma coisa que a Medo-Persa e a Grécia. Mas ele está mostrando para a gente agora uma questão, uma visão mais de sacerdócio. Lembra que pegava um bode, soltava o bode para o deserto. Tanto é que eu vou mostrar para vocês na aula que vem um vídeo, se você quiser pode procurar. Em 2016, eles fizeram a inauguração de um túnel lá na Suíça. E a cerimônia foi toda macabra, literalmente macabra, dando e endeusando isso. Diziam eles que era um espetáculo artístico, mas dando todo um ritual satânico para o bode. Então, percebam, o bode tem um sentido de
sacerdócio. Depois, no 10, depois que ele ora no 9, no 10, Deus vai começar a desdobrar até o capítulo 11, para que começamos a prestar atenção na região da onde vem o anticristo. E vai nos levar até o capítulo 12. Eu já falei com detalhes nas outras lições sobre isso, que você pode ver o vídeo anterior, mas eu quero só ressaltar isso na sua mente. Pode passar. Então, com isso, eu quero te mostrar que Deus se preocupa com os detalhes. E agora, eu vou divergir um pouquinho do autor da revista, porque o autor ele vai chamar-nos a atenção, não sei se foi na lição 6 ou na lição 7 agora, mas ele vai dizer que a igreja ela será arrebatada no meio da tribulação, quando o anticristo quando as coisas já estiverem acontecendo, ou ela trabalha isso até como se a gente já estivesse na tribulação. Mas eu quero te mostrar na Bíblia, por meio desses textos, que Deus ele está mostrando desde o início para que a igreja observe. Lembra que eu mostrei em Deuteronômio 30 ao 33, que Deus promete que ia trazer um povo com tribos, línguas e nações, que ia fazer ciúme a Israel. Esse tribos e nações já era a igreja. Deus já estava ali liberando a palavra, o Espírito, que ia conduzir esse organismo que Jesus vinha para trazer do céu esse sistema, onde é a igreja. Então, o juízo de Deus só vem depois que o justo é retirado. Então, nós lemos aqui em nós lemos aqui em Mateus, nós lemos em Mateus capítulo 24, versos 40, ele diz assim, um será tirado, outro será deixado. Mas antes ele diz que eles estavam ali se dando em casamento, estavam vivendo uma vida, é vida de tribulação? Não, meu irmão. Eles estão vivendo uma vida normal, vivendo uma vida normal. Quando vai ser surpreendido com o tirar do justo, tanto é que vai ficar alguém, vai tirar um e vai ficar o outro. Então, Jesus está apontando, lembra de Noé? Quando eu tirei Noé, entrou o juízo. O juízo de Deus só veio depois que Noé estava na arca. Você pode ler isso em Mateus 24, a partir do verso 27. Ló é a mesma coisa. Só desceu o enxofre do céu para queimar Sodoma e Gomorra, depois que Ló fora retirado. Vocês estão compreendendo a linha que Deus está nos ensinando? Ele está dizendo, presta atenção nesses fatos ocorridos lá, porque assim como aconteceu lá, vai acontecer no arrebatamento. As pessoas estão vivendo normalmente, mas o juízo de Deus, ou seja, a personificação do mal só acontecerá depois que a igreja for removida. O justo não vai ter que passar por este mal. Eu estou trazendo um conceito novo? Não, meu irmão. Se você concorda ou não, aí você vai para a Bíblia. Eu estou trazendo o conceito que Deus está me dando desde o início. A cova dos leões, em Daniel, mostra claramente isso. O que a cova faz? Percebam, Daniel está no mundo babilônico, ou seja, ele está entre leões. O que a igreja está? A igreja não está entre leões? Mas Deus tem fechado a boca desses leões, glória a Deus. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo maltratada, a igreja, estão querendo destruir a igreja, estão aproveitando a pandemia para fechar os nossos templos, agindo de forma agressiva com os santos. Tudo isso, nós estamos numa cova de leões. Mas percebam, pela manhã, quando raiar do sol, quando o dia chegar, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja não é a segunda vinda, que todos verão, os seus olhos verão de um raio que abre do ocidente ao oriente. Não. Quando ele voltar, Paulo vai dizer para nós que vai ser em secreto. A igreja vai ser retirada e vai encontrar com Cristo nas nuvens. Lembra do casamento, que eu já falei várias vezes, casamento judaico, que a noiva sai ao encontro do noivo? Então, nós vamos encontrar com Cristo nas nuvens. Você pode ler isso em 2 Coríntios 15, em 1 Coríntios 13. No livro de Coríntios você vai encontrar isso. Paulo chamando a atenção para os fiéis. Então, a cova dos leões. Interessante
que desce uma escada, Daniel sobe. Olha só, Daniel sobe da cova. Sobe. Quando ele é retirado, o rei o recebe. Olha, glória a Deus. Perceba a simbologia, o ensino de Jesus. Quando ele é tirado da cova, o rei que estava lá, foi Dario, ele recebe Daniel. É a personificação do Cristo que vem e recebe a sua igreja. E então, percebam, só então acontece o juízo. Que juízo é esse, Lenita? Foi jogado na cova dos leões e foram devorados todos aqueles que estavam lutando contra Daniel, querendo perseguir Daniel. Percebe? A Bíblia está ensinando. Eu só não aprendo se eu não quiser. A Bíblia está ensinando. Algumas pessoas, inclusive o autor, usou a fornalha, que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e não da fornalha. Meu irmão, o contexto é diferente. Por quê? Deus estava se fazendo conhecer. Deus deixou eles entrar na fornalha para que o mundo babilônico e Nabucodonosor entendesse que ele é maior do que um fogo. Ele é maior, ele livra o seu povo. Então, ali foi pontual. Por quê? Porque vários outros textos me dizem que a igreja será retirada antes que a fornalha seja acesa, antes que aconteça o dia mau. Ok, pode passar aí, eu creio que você entendeu essa analogia. Se você concorda, é outra coisa, você pode ir na Bíblia estudar e pedir o Espírito Santo para te orientar. Você não precisa concordar com o que eu estou falando. Eu estou trazendo apenas uma nova visão desse contexto que a gente está, do século IV, de Agostinho. Isso que a gente estuda até hoje não é novo, não. É do século IV, com os teólogos dos pais da igreja. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que esses conceitos são antigos. Nós que estamos vendo o mundo de hoje, Israel voltar para a sua terra, as profecias acontecendo nos nossos olhos, a gente tem que ter esse esclarecimento por meio da Bíblia. Então, aí eu tenho um mundo em que a igreja está inserida e que esse mundo vai do início até o final. O mundo religioso, com todas essas religiões em volta, a igreja que eu digo é a igreja santificada. E nós temos o mundo sociopolítico econômico, que esse mundo também nos odeia. Pode passar? E aí eu tenho, graças a São Nove Quinto, eu tenho aí, meu irmão, que eu trouxe para você ver, que João é levado aos céus. Nesse momento, João para de ter no capítulo 4 uma visão daqui da terra. Ele é arrebatado ao momento do trono de Deus. E perceba que a Bíblia diz que tem 24 anciões, 12 anciões, que são os discípulos apóstolos, e 12 que representam as tribos de Israel. Olha, se tem 12, então João está ali. Você não quer vir aqui falar comigo? Você não... Me dá um beijo. Você chupa dedo? Chupa. Tá sem 4 anos. Escolhe um dedo aqui para você chupar. Qual que é? Pastor, seu microfone está aberto, pastor Eliezer. No capítulo 11, no capítulo 15, não são vários cultos. É porque Deus dá a visão para João e João volta de novo para aquele ambiente de culto. No capítulo 7, Deus dá a visão, no capítulo 6, das trombetas, e depois João volta para o ambiente de culto. Eu já expliquei para vocês no vídeo passado quem são esses seres: o querubim, que tem cara de boi, a cara de leão, a cara de homem e a cara de águia, que representa também o ambiente criado por meio dos evangelhos para que a santidade de Deus pudesse estabelecer aqui na terra. Então, como igreja, quando eu vejo esse culto acontecendo no céu, eu tenho que buscar em mim, a mim me pôs o homem a si mesmo. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados e pedir para que o Senhor me santifique, para aquele momento eu possa prestar o culto ao Senhor. Muitos estão no ambiente físico da igreja, mas estão perdendo o tempo, porque não estão cultuando. Quem cultua? Quem cultua é aquele
que busca a santidade, porque o Senhor só se manifesta em você, na sua igreja, se tiver esse ambiente santificado. O homem por si só não pode se santificar, mas a Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, lembre dessa imagem. Visão. Pode passar. Então, nós temos aí quem pode abrir e desvendar o mistério, porque Daniel, pode passar o slide, Daniel, ele teve a visão e Deus falou, sela o livro. E foi selado. Agora, João vê volta. João vê o livro selado, João vê o livro selado e pergunta, quem é que vai abrir esse livro? Como é que vai ser? Não tem ninguém que possa desvendar a história. E aí é mostrado a ele o Cordeiro de Deus, que venceu a morte, que foi morto desde a fundação, preparado para nós, que veio ao mundo, vestiu a nossa pele, viveu a nossa dor, caminhou. Esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele venceu. E ele é quem pode abrir o livro selado desde a época dos profetas. E agora ele começa a abrir o livro. Mas João, quando olha, ele não vê um cordeiro morto. Não vê, ele vê o leão da tribo de Judá. Ele vê um rei glorificado. Então, assim que você deve visualizar Jesus. Hoje, ele já venceu a morte. Ele já saiu da cruz. Ele caminhou entre nós com o corpo glorificado para mostrar a você que a vida além do túmulo ela é real. Tem gente que tudo que ele faz nessa vida vai até o túmulo. Por isso que você tem que pensar como que você está gastando o seu dia a dia. As coisas que você faz, você gastou tanta energia ontem, ela vai até o túmulo ou ela vai transcender para a eternidade? Essa é a pergunta que fica para a igreja e que Jesus orienta a sua igreja a fazer. Pode passar? E então aí, nós olhamos um pouco o selo na aula passada, mas agora nós vamos nessa aula, eu quero que você lembra do desdobrar que eu falei lá no início da aula? Por que eu falei naquilo? Para que você entenda o selo e as trombetas, você tem que entender esse desdobrar de Deus. Assim como ele fez, mostrou a estátua até o final da história, ele depois foi desdobrando com os animais, ele vai usar dessa agora analogia ou didática aqui. Ele vai usar aqui agora essa mesma didática. Porque eu não posso inventar uma didática diferente agora para Apocalipse. Eu tenho que olhar o que está acontecendo na Bíblia. E a Bíblia me diz que Deus mostra o todo, depois ele trabalha as partes, os fragmentos, me direciona a determinados pontos. Nas coisas que eram, nas coisas que são e nas coisas que hão de vir. Então, eu não posso perder esses pilares para que eu possa entender o livro de Apocalipse. Então, as trombetas, todas elas vão se abrir no 7º selo. Então, tem a ver com o selo. Elas vão se desdobrar no 7º selo. Aí você diz, há coincidência do livro de Daniel ter o capítulo 7 para o desdobrar? Eu não sei, mas eu fico prestando atenção nesses detalhes. Deus quer se comunicar comigo, então eu tenho que entender as minúcias, os detalhes. Por quê? Porque o Espírito Santo separa os seus santos para poder mostrar os detalhes. Porque são coisas que o mundo vai olhar e não vai ver, mas nós temos que estar atentos aos detalhes. Então, as 7 trombetas, elas estão dentro dos selos. Então, elas pertencem, elas estão contidas no selo. Ela não é um fragmento à parte. Elas começam a desdobrar tudo o que já ocorrera nos selos. Deus vai dar. Pode passar aí. Você não é obrigado de novo. Por que eu falo isso, meu irmão? Porque você pode, eu não concordo, amém. Vá na Bíblia, olha os detalhes. Então, eu trouxe para você, para a gente olhar,
como que as trombetas elas vão desdobrar os selos. Olha só, em Apocalipse 5:8 eu tenho, ao receber os 4 seres viventes, que nós vimos lá no capítulo 5, que eu mostrei para vocês, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Não deixe de orar, porque a sua oração, ela está sendo recolhida. Tá certo? Então, ore em casa, ore deitado, ore em pé, ore no jejum, ore separado, ore por seus irmãos, ore, porque a oração Jesus ensinou que é o que nos une a Deus. Olha agora nas trombetas. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dados as 7 trombetas. Percebeu? Estão naquele culto lá. Outro anjo que trazia um incensário, olha só, o incensário no 5 disse: recolhe por meio do incenso as orações. Outro anjo que trazia os incensários de ouro, aproximaram e se colocaram de pé junto ao altar. Eu estou lá naquele culto, não tira a visão de lá. E ele foi dado muito incenso, que são as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Perceba o desdobrar. Na trombeta ele está me explicando melhor esse incensário. E na mão do anjo subia diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Então o anjo pegou os incensários, encheu com fogo do altar e o lançou à terra. Tá vendo? Ele está trazendo mais detalhes. Ele está dizendo o que está acontecendo agora. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Pode passar, mas eu quero abrir um parêntese para você, que nós temos na Igreja Batista de Laranjeira, que muito orgulha, uma pessoa que está se formando em doutor em elétrica, que é o seminarista Tiago. Tiago é seminarista teólogo, que ele já se formou em teologia também. É um rapaz muito aplicado, ele está fazendo agora doutorado em elétrica. Ele pode confirmar ou discordar, mas eu acredito que ele confirma. Meu irmão, você imagina Jesus tirando em secreto a sua igreja, anjo para tudo quanto é lado, zum, buscando a sua igreja, tirando a sua igreja da terra, que Paulo diz que é no piscar de olhos. Percebam que uma energia positiva se chocando com uma energia negativa aqui na Terra, a catástrofe não vai acontecer. As catástrofes não vão acontecer aqui. Percebam que vai ser um cataclisma de novo. Por quê? Terremotos vão acontecer, barulhos, trovões, relâmpagos vai acontecer. Por quê? Porque está havendo um desenrolar de energias positivas do céu, anjos, para todo lado. Sempre que há uma manifestação divina, há esses terremotos e todo esse movimento. Lembra quando Jesus morreu na cruz? Que escureceu e houve trovões e relâmpagos e toda a terra se abalou. Por quê? Porque a ação positiva de Deus em contato direto com a nossa atmosfera. Isso é só um parênteses para você pensar em quantas coisas realmente vai acontecer nesse dia. E as pessoas não entenderão. Só depois elas perceberão que os santos sumiram da terra. E aí nós temos então o outro selo. E observou, agora começou a abrir o selo. E observou quando o cordeiro abriu o primeiro dos selos. E então ouviu um dos seres viventes dizendo com voz de trovão: venha, olhe, diante de mim estava um cavalo branco, o seu cavaleiro empunha um arco, e lhe foi dado uma coroa, Ele cavalgava como vencedor, destemido e a vencer. Eu vou trazer um exemplo que eu trouxe na aula passada, mas é pertinente porque está perto da gente. A Segunda Guerra Mundial. Para alguns, Hitler era a salvação, trazendo com ele, então foi lhe dado a ele para reger por um tempo
toda vez que é liberado esse espírito e que há uma personificação, ainda que não total, como vai ter no final, mas ainda que parcial, do anticristo, como aconteceu na história, Nero, Etíope Epífanes e muitos outros, ele vem acompanhado dos outros cavalos, fome, guerra, miséria. Então, esse aí que é liberado, ele não é Jesus, ele está junto não com a organização, ele está junto com o desenfrear, desorganizar de toda a humanidade. Percebem? Então, esse cavalo branco, que era soluções para muito, como era a Hitler, porque muitos se uniram a ele, ele vem somado, seguido de destruição da humanidade. Guerra, fome, miséria, subjugar, escravizar. Então, eu não posso olhar para a história e não ver os selos que, como eu falei, as coisas que estão acontecendo aos nossos olhos e que elas vão vir. Por quê? É um princípio de dores. Elas vão acontecer em doses pequenas até chegar o momento do clímax, de acontecer na sua totalidade, que é a personificação do mal inteiramente. Agora eu vou para a trombeta. Então, os sete anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. O primeiro anjo toca a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e todas a planta verde. Percebam que quando é liberado o anticristo, o espírito, ainda que parcial, que foi o caso de Hitler, porque ainda não era chegado o fim, mas quando isso foi liberado, está acontecendo. Eu quero que vocês tenham essa situação na mente. Essas trombetas e esses selos, eles estão acontecendo desde que Jesus veio a este mundo, que falou, chegou a plenitude dos tempos, estão acontecendo em doses pequenas, como dores de parto, como a mulher vai tendo as contrações, até chegar o máximo. Mas não é uma coisa que vai acontecer agora. Por quê? O anticristo, ele, quando entrar para reinar, ele vai encontrar e resolver o mundo nesse caos. Então, as coisas elas vão sendo progressivas. Lembra que eu falei da profecia, ela tem várias camadas? Então, algumas camadas superficiais, elas já aconteceram quando você olha para a história, mas elas também terão outros cumprimentos. Eu te mostrei já várias vezes que há várias camadas nas profecias. Jesus ensina isso em toda a Bíblia. Então, não posso fechar os olhos para isso. Então, esse cavalo, ele traz consigo, esse cavaleiro, ele traz consigo a destruição. E foi separado o fogo e lançado sobre a terra. Quando é dito 1/3, significa que não é toda a terra. Percebam que as guerras acontecem numa parte da terra. Enquanto isso, na África e em outros lugares, está acontecendo aquelas fomes das crianças buscarem chão e serem só ossos. Enquanto em outros lugares estão acontecendo cataclismas no sentido de terremotos, estão acontecendo ali nos Estados Unidos aqueles furacões. Então, em parte da terra vão acontecendo situações, não em toda a terra ainda. Por quê? Ainda não é o fim, mas estamos culminando para esse fim. Então, eu gostaria que você fizesse essa linha na sua mente. Não olhe para o Apocalipse só para o final. Olha para o Apocalipse para o revelar de todos os acontecimentos até chegar ao clímax de todas as coisas. Pode passar. E então aí eu tenho, deixa eu olhar minha hora aqui, então aí depois eu tenho aqui um segundo selo que é aberto. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, houve o segundo ser vivente dizendo, venha. Então saiu o cavalo, os 7 o cavalo, e este era vermelho, e seu cavaleiro recebeu o poder para tirar
a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Meus irmãos, liga a TV um pouquinho para o irmão ver como é que está a situação. E lhe foi dado uma grande espada. Olha o que diz a segunda trombeta. O anjo tocou, e a sua trombeta, e logo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue, e morreu um terço das criaturas vivas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. Aqui foi liberado a morte. Eu tenho esse cumprimento, alguns teólogos dizem, lá quando foi destruído Roma. Ali os bárbaros entraram e, coincidentemente, não foi, em que todas as embarcações que estavam no mar para atacar toda aquela região ali do Império Romano, eles foram destruídos no mar. Olha só, foram destruídas as embarcações no mar. É incrível quando você olha para a história. Então, pode ter tido já um cumprimento nessa camada? Pode. No século IV? Pode. Mas eu tenho que olhar agora o que está acontecendo com essa segundo cavalo, que foi liberado vermelho, essa guerra que existe, que os homens não param de se matar. Você tem acompanhado isso na mídia. Os homens não param de se matar. E nos ambientes onde tem paz, como é o caso da Suíça, que lá não tem a guerra, as pessoas liberaram tanto a morte que as pessoas matam. O índice de suicídio gente. da história. Fazer propaganda política. Entendeu isso? Se tiver alguma pergunta, você pode interromper. Você pode ser prejudicada, tá? Não faz isso, não. Oi? Alô? Tem um microfone aberto aí. Vocês estão me ouvindo, meus irmãos? Sim, Helenita, estamos te Irmãos, ouvindo. estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Por gentileza, então tá desliga os ótimo. microfones aí, quem está com o microfone aberto, para que a irmã possa dar continuidade à aula. Eu Se estou tiver com o alguma microfone pergunta, aberto. pode me interromper. Pode me interromper. Irmãos, dá Então, licença. percebam que eu gostaria... Oi? É só quem está falando. Percebam que eu gostaria que vocês me acompanhassem, olhando a Bíblia, que é um desdobrar. As coisas estão acontecendo, Deus vai para as trombetas e começam a ampliar o nosso entendimento. Então, não fique com medo. O crente não tem que estar com medo, o crente tem que estar preparado. Olhar os sinais, olhar o que Deus está mostrando para poder se preparar. É isso que a Bíblia está falando. Tá A irmã Roseli quer falar, irmã Pode Helenita. passar. A irmã Roseli Pode quer falar. falar. O barulho Quem? que estava... Ai, Pode gente. falar. Vamos ver se eu consigo. O ruído Pode falar, que minha estava... irmã. O ruído que estava fazendo não é daqui, que aqui eu estou sozinha na sala, não tem barulho nenhum. Não, Mas eu sei. Foi uma outra pessoa. eu estou querendo fazer uma pergunta seguinte. Quando ele fala aqui no verso 7, no capítulo 7, que os anjos já estavam com o Senhor, nós já estávamos com o Senhor, que eu espero estar com Ele, e depois, no capítulo 8, ele vem dizer que essas pessoas, os anjos, sentem as dores dos que estão sofrendo, passando pela tribulação, passando pela luta, por Não, a toda... irmã está lá na frente. A irmã já está lá na frente. Porque eu estou fazendo um paralelo entre o 6 e o 8. Mas tudo bem, eu posso responder, não há problema. O que está acontecendo? Tem aquele culto no céu. Ali João foi arrebatado. E nós acreditamos que naquele momento do culto do céu nós vamos estar arrebatados também. Aqui, eu gostaria que a irmã não perdesse o foco as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Então, eu vou chegar lá no capítulo 7, que são dos santos, que sentem essa angústia. Por quê?
nesse momento, há uma angústia de nós, os santos, porque a igreja está sendo perseguida. Há essa construção, mas ainda não é o fim. Vão acontecer, mas quando a igreja estiver arrebatada, não, minha irmã. Isso aí já vai ser no tempo do fim, das coisas que virão. Mas o que eu estou pedindo para os irmãos tentarem entender é que as coisas estão acontecendo em dose homeopática, pequenos fragmentos até chegar a esse momento final, tá certo? Então, isso vai acontecer. Nós vamos chegar lá. Eu estou no 2º selo, e isso aí já é o 5º selo dessas angústias. Ok? Eu estou fazendo um paralelo com a trombeta. Tá, irmã, quero sugerir a irmã tomar de vez em quando um pouco de água. A irmã está falando... Tá, não, tudo bem. Pode deixar que eu estou com um copo aqui, ó. Estou com um copo aqui, tá tranquilo. Tá bom. Você entendeu? Então, eu vou chegar lá. Então, o 2º selo que eu estou mostrando aí é que a destruição, lá na Suíça, local onde não há guerra propriamente dita, não é uma guerra fria, mas o espírito de morte está liberado. Tanto é que o índice de suicídio é o pior que existe no mundo, por causa dessa questão esse espírito do anticristo, que João vai dizer que já está no mundo para destruição, ele vem acompanhado desse terror da morte também, que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, essa pandemia. Não deixa de ser uma ação com visões de criar um caos para que possa se estabelecer o Salvador, né? Na visão mundial, que vai ser aí uma ação sociopolítica e econômica. Ok? Vamos passar aí para o próximo slide. Ok? Para o terceiro aí. E quando o cordeiro abriu o 3º selo, o terceiro ser vivente disse: venha, olhe diante de mim. Estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo e 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Por isso se diz, como de uma tocha. A palavra lâmpada, aí depois eu vou ler que está essas informações. Aí nós vamos ver para a trombeta. A terceira trombeta, o anjo toca a trombeta e cai do céu uma grande estrela, queimando como tocha. Tocha lá em cima, no sentido de lâmpada. Eu botei a palavra grego, o que significa? Sobre o terço dos rios, das fontes das águas, e do nome dessa estrela é absinto. Tornou-se amargo uma terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Ele está ampliando o 4º selo, porque uma vez que se estabeleça o caos da fome, da miséria, a terceira trombeta, ela amplia, que do céu vai ser jogado uma estrela. Meu irmão, aí a gente pode entender. Se você for para a história, muitos dos teólogos observam, que são os historicistas, né, vamos dizer assim, observam esse detalhe como sendo o período em que Deus liberou a ação de Maomé para o mundo. Porque houve uma ação que Deus permitiu para obscurecer toda a água viva que Jesus diz: eu sou a fonte da água viva. Então, alguns teólogos observam Maomé como sendo essa estrela que caiu e que causou dano e que houve morte. Lembra em que no mar está escrito as águas? Lá em Apocalipse, a Bíblia explica a Bíblia. Em Apocalipse 17, vai dizer que as grandes águas e mares são povos e multidões. Povos e multidões. Lê depois Apocalipse 17. Que são, a própria Bíblia explica, João viu sair do mar
um grande monstro do mar, aí Jesus, o anjo que estava explicando João, diz: o que você vê em mar são povos e nações. Então, do meio dos povos e nações, do meio de um grupo consolidado, vai sair essa estrela que trará um caos. E alguns dizem ser Maomé. Mas, como eu falei, a gente tem que olhar que a profecia ela se cumpriu, ela pode se cumprir numa segunda camada e pode se cumprir numa terceira camada. Então, essa terceira camada no final, as águas podem se tornar amargas, sim, as águas podem se tornar os rios, até essa parte porque vai haver guerra, como eu falei. Aí imagina o céu mandando o anjo para tudo quanto é lugar aqui nos cantos da terra para tirar o seu povo. Vai acontecer, meus irmãos, de estourar debaixo dos mares, da terra, vai se romper muita coisa nesse nosso movimento. Por quê? Porque o céu resolveu agir. Então, essas coisas vão acontecer em larga escala. Essas coisas vão acontecer em larga escala. Mas hoje, no nosso tempo, elas estão acontecendo em pequenas escalas. Eu quero que você perceba isso. Estão acontecendo em pequenas escalas. Agora mesmo nós vimos em Mariana, rompeu a barragem, as águas dos peixes do mar todos morreram. É um cumprimento, as águas se tornam amargas e frutíferas, não tem vida, é isso que a Bíblia está falando. Aconteceu só no Rio Doce, aqui no Espírito Santo. Nos outros rios, não aconteceram. Por quê? 1/3 da terra significa que não vai acontecer em todo o tempo, mas em todo o mundo. Mas em parte da terra está acontecendo já esses fragmentos. Vocês estão me compreendendo? Esses fragmentos estão acontecendo, mas nós vamos ver que isso vai acontecer no tempo do fim, numa escala maior. Até porque os santos em Jesus, que não forem arrebatados, que ficaram, a Bíblia diz que vai haver conversão ainda na tribulação, esses santos, eles vão estar sem poder comer, sem poder beber. Por quê? Se eles fizerem isso, eles vão ter que entrar no sistema do anticristo. E para eles não fazerem isso, muitos vão parar com a própria vida, vão morrer. E Deus está nos dando a oportunidade de honrar o Senhor com a nossa vida, Muito bem, agora vamos para o outro slide. Eu estou correndo aqui, eu tenho 10 minutos para que a gente possa ver. Então, aí eu trouxe uma informação para vocês, pode passar. O grego, o nome da estrela é Simeon, que se traduz por absinto. Lamentações 3, de 15 a 19, vai dizer: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, ou seja, absinto significa grande momento de angústia e amargura. Eu não imagino o que essas pessoas que perderam as suas casas com os romper dessas barragens, dejetos, eu não consigo me colocar na pele delas para ter a angústia que essas pessoas sofrerem, perder toda a sua vida de trabalho, a sua família, as suas casas sendo completamente soterradas, vendo o rio que sustentava ser completamente amargo, sem ter condição de beber daquela água, de produzir daquela água. Vocês estão entendendo, meu irmão? E no final as coisas serão dessa forma. A palavra hebraica traduzida por absinto em Deuteronômio 29, 18, é um nome especial no sentido que significa coisa angustiosa. Então, essas coisas angustiosas nós temos em pequeno fragmento agora e nós vamos em grande proporção no final. No dicionário, absinto é uma bebida alcoólica amarga, preparada com folhas de botões de várias espécies de plantas. Inclusive, o absinto ou losna fica evidente que João não descreveu a colisão da terra com uma bebida muito forte. Portanto, o significado de absinto, neste caso, é mesmo angústia ou coisa muito angustiosa. E há um princípio para essa angústia, que a gente sabe que é tudo aquilo que se opõe contra Jesus. Eu acredito que isso deva ter
esclarecer um pouco mais aos irmãos sobre essa questão do absinto. Vamos, então, para o próximo slide. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, houve a voz do quarto ser vivente. E disse, venha, olhe, e diante de mim estava um cavalo amarelo, que eu já falei para os irmãos que no original não é amarelo, esse daí é clorus, que ele pode ser amarelado, mas ele é verdeado, é clorus. No inglês, quando traduzido esse texto, ele é traduzido como green, verde. Então, aqui houve uma questão aí, porque na época eu acho que não foi olhado tanto os originais e houve esse problema, mas é traduzido como verde. Averdeado é clorus. Quem tem cloro em casa sabe como é que é esse negócio aí. Seu cavalo chama-se Morte, e o Hades seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, para matar a espada, pela fome, por pragas, é o que a gente está vivendo hoje, por meio de animais selvagens da terra. É interessante que Deus fala assim, vocês vão conquistar, vão entrar na terra prometida, vão conquistar aquela terra de Canaã, só que eu não vou destruir logo aqueles povos, porque vocês são poucos. Se eu destruir, o que vai acontecer? A terra vai ficar abandonada, vão vir bestas feras, quem já leu esse texto, e vocês vão acabar sendo prejudicados com isso. Então, vocês vão conquistando devagar e vão tomando posse e vão se apropriando para que as feras não tomem conta do local da terra prometida. E aqui é interessante que Deus diz que na trombeta, ele diz, o quarto anjo trocou a trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço dessas escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e um terço da noite. Enquanto eu olhava, vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado todos os 3 anjos, porque faltam 3, nós estamos no 4, são 7. Então, João diz assim, meu Deus, até agora o que eu vi é terrível. Ainda faltam 3 anjos ainda. O que tem para acontecer? João se apavora. Por quê? Como eu falei, o historicista vê essa derramar aqui da quarta trombeta na primeira camada como sendo a tomada de Constantinopla, em que se estabeleceu o governo otomano, que se organizou como um organismo. E esse organismo agora vai dominar um quarto da terra. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aí de crescimento do Islã não está na brincadeira. Então, pode ser isso aí, mas eu estou trazendo para vocês as visões teológicas da primeira camada, o que se pensa. Agora, na segunda camada, no que nós estamos vivendo, no que nós estamos vendo morte, fome, nós estamos vendo epidemia, foi a dengue, foi chikungunya, e agora está numa escala mundial dessa epidemia, e virão mais coisas. Mas é o fim, ainda não é o fim. Só quando Deus falar que será o fim, quando essa igreja for tirada. Aí, meu irmão, tudo isso que a gente está vendo agora e que a gente acha horrível, vai ser em proporções muito maiores. Por isso eu te alerto, igreja. Jesus vai falar isso em Mateus. Fique atento, vigiai, seja santo, porque o dia do Senhor vem quando você não sabe. Você vai estar fazendo as suas coisas, trabalhando, se dando em casamento, agindo normalmente. De repente o tempo do fim virá. E aí, quem não tiver preparado, vai ser deixado. É isso que é o comunicado. Vai ser deixado. Prepare a igreja. Seja aprovado, como foi Filadélfia. Se prepara. Esteja diante do Senhor, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora, está acontecendo também nos nossos dias, as coisas que são. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer numa terceira camada essa profecia. Vai acontecer em a forma muito maior. Pode passar, minha irmã, porque o tempo urge.
São detalhes assim. Agora vai chegar aqui o que a Rose estava falando sobre os santos. Aqui no quinto selo, pode passar? Eu vou ler aqui, isso aí. E quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que dera. E eles chamavam em alta voz, até quando o soberano, santo e verdadeiro esperará para julgar os habitantes da terra e vingar a nosso sangue. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deviam ser mortos como eles foram. Meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, já no tempo de Jesus, no Antigo Testamento, aquele ladrão na cruz, quando diz que hoje estarás comigo no paraíso, nós temos que abrir um parênteses e verificar isso como eternidade. O tempo só é aqui para nós nesse parêntese. Deus nos fez aqui para viver eternamente, mas Ele estava nos preparando para sermos estatura de varão perfeito. Jesus vinha no jardim que Ele colocou no Éden, que é como se fosse um portal do céu, Ele vinha ensinar o casal o que deveria aprender até passar para o tempo da eternidade. Deus, quando criou-nos, porque Ele já havia tido um problema sério com o Satanás, que foi criado na eternidade, Deus abriu um parêntese e nos criou no tempo Cronos. Não foi em Zoe, que é o tempo fim, eterno. Ele criou no tempo Cronos. Por quê? Porque Ele estabeleceu tarde e manhã. Ele deu 4 períodos para primavera, inverno e verão. Ele nos deu tempos para podermos estabelecer. Então, Ele estava preparando o casal para não acontecer o que aconteceu com os anjos que se rebelaram contra Ele. Ele estava ensinando até que fomos roubados da nossa inocência e fomos tidos como um ser caído. Mas o Éden era aqui. Está estabelecido porque Ele nos dá a divisão entre os 4 rios. Pison, Eufrates, Ele estabelece uma área física. Então não é no céu, era aqui. E Jesus descia, eu falo Jesus porque a Bíblia diz que nenhum homem viu Deus Pai, a não ser o Filho que o revelou. Então nem Adão viu. Quem descia glorificado em seu brilho eterno, porque ele não estava no corpo, era a pessoa do Filho, para ensinar Adão. Então, aqui, vamos dizer para você o seguinte, aqui eu tenho o cumprimento dessa profecia em que Deus, Jesus, ao morrer, Ele separa alguns e leva para apresentar-se a Deus. Eu vou falar isso com mais detalhe na aula que vem, nos 144.000, que eu vou destrinchar. Mas aqui é o momento em que é dado a eles, ou seja, veste branca significa em todo o tempo da história, inclusive na tribulação, vai morrer gente por amor a Jesus. Todo mundo diz que nos séculos passados, século II, século III, foi a pior perseguição da igreja. Não foi, meu irmão. Se você olhar a igreja perseguida ainda hoje, nós encontramos coisas absurdas que nunca foi vista na história. Tem crente morrendo por amor a Jesus. E agora há uma angústia dos santos. Por quê? Na eternidade com Deus. Há uma angústia dos santos estabelecida. Até quando, Senhor? Esse é um clamor que João faz. E que nós não somos nós, Rose, a igreja, porque a igreja já é o tempo da terceira camada da profecia. Nós já estamos no tempo do fim. Mas, nesse momento, a Bíblia diz que os anjos, está todo mundo no céu estarrecido.
Por como é? Até você, como santo de Deus, os santos perguntam até quando vamos viver toda essa angústia. Então é lhe dado, como foi lá em Zacarias, capítulo 3, pode lá olhar, foi lhe dado veste branca, porque Satanás estava acusando, foi lhe dado veste branca. A veste branca significa Deus está purificando o seu povo e está no controle. Então aqui nós temos debaixo do altar aqueles que perguntam sobre até quando Deus vai fazer isso. João está trazendo essa mensagem do céu para nós para ter essa resposta. Então, cada um deles recebeu uma veste branca. E não foi dito. Essa é a resposta que a gente tem que guardar. Até que se cumpra o número de seres, de servos, de conservos dos seus irmãos, que deveriam ser mortos como ele. Vai haver morte no nosso tempo. Houve no passado, nas coisas que eram, está havendo no nosso tempo nas coisas que são, e vão haver depois do arrebatamento da igreja. Por quê? Pessoas que não ficarão, porque não estavam vivendo uma vida séria diante de Deus, ficarão para a tribulação, mas que quando cair a ficha, fiquei, estou no sal, né? Vamos dizer, estou no sal, fiquei, agora eu quero, as profecias são reais, e então eu não vou ter a marca. Quando ele diz não vou ter a marca, ele vai morrer, porque ele não vai comprar, ele não vai poder fazer nada. Quem for infiel, eles matam, delogam, eles cortam a cabeça hoje. Imagina no tempo do fim que eles estiverem reinando. Então, essa é a colocação. Não sei se respondi as perguntas, mas se não respondi, pode me mandar por e-mail, helenitacena@yahoo, que eu tento trazer mais detalhes. Você não é obrigada a concordar, você pode ir para a Bíblia e procurar. Então, agora vamos para a trombeta que vai fazer um paralelo com essa. Então, eu tenho aqui da trombeta. E tinha um rei sobre eles, o anjo do abissímio, lembra? Angústia. Aquele que traz angústia. E em grego é Apolion. Na fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhe foi dado poder como dos escorpiões da terra. Agora eu tenho, perceba esse gafanhoto, o que diz em Juiz? Porque subiram com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. E Juiz, de que eles estão falando? Eles estão falando daquele povo que vive ali, sufocando Israel. Os medianitas, os da Cisjordânia. Aqui, olha, em grande multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para os destruírem. De quem está sendo falado em Juízo? Está sendo falado daqueles povos que estavam atacando Israel, os medianitas. Então, eles são comparados a gafanhoto. Quando eu venho para Apocalipse, da trombeta, ele diz assim, que havia um que reinava entre eles. O seu nome é Apolion, ou seja, aquele que vai trazer a angústia completa. Da fumaça subiam como gafanhoto para destruir o povo de Deus, para destruir todos aqueles que estão prontos a morrer por Jesus. Aqui, vamos ver, continuando, Juízes 7:12. E os medianitas, e os amalequitas, e todos os filhos do Oriente. Então, toda aquela região ali, jaziam no vale como gafanhotos, em multidões, e inumeráveis, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que havia na praia do mar. Lembra que a trombeta está dizendo que subiam como um pó de terra? Então, eu tenho que olhar para a Bíblia toda, porque a Bíblia explica a Bíblia. Eu não posso olhar só aquela parte. Agora, vai haver gafanhoto no tempo do fim, devorando tudo? Agora mesmo no sul, no tempo dessa pandemia, quem lembra? Estava uma praga de gafanhoto lá no sul, que estava entrando pela Argentina ali. Sim. Helenita, no verso 3, no comentário da minha Bíblia, fala assim,
Esses gafanhotos representam um vultuoso número de demônios e também intensa atividade demoníaca na Terra, perto do fim da história, sobre os anjos, né? Tem o poder de escorpiões para causar dores e grandes sofrimentos. Seu ataque é dirigido contra os ímpios na Terra durante um período de 5 meses, mas não lhes será permitido atormentar os crentes. Isso, então, é isso que eu estou te falando. Lembra, arrebatou a igreja, muita gente vai ficar. São crentes, mas não estava pronto, preparado. Vão se converter nesse período. Então, quem eles são? Apolion, ou seja, lembra que traduzido significa, aqui eu botei lá no outro, que em grego essa palavra é a mesma de angústia. Existe um rei da angústia no tempo da tribulação, porque eu falei, são camadas. Agora, esses demônios, eles vão se personificar em pessoas. Eles vão vir de forma demoníaca, mas eles vão vir como a igreja apostatada, como esse império do mal que eu falei do século XV, que se estabeleceu depois da queda de Constantinopla, que está aí atormentando até hoje os santos, que está crescendo como gafanhoto em toda a terra. Então, a gente tem que olhar isso aqui e, ao mesmo tempo, ver as simbologias que são usadas. A Bíblia está dizendo que são medianitas, amalequitas, e todo aquele pessoal ali no Oriente, que eles são tidos como gafanhotos, são tidos como esses demônios, como esses escorpiões, porque eles vão atormentar os santos. Mas as pessoas crentes, Deus não vai deixar. O que Deus vai fazer? Eles vão morrer. Não tem jeito. Eles vão morrer, mas vão ter uma vida eterna. Quando eles tentarem ser angustiados, Deus vai tirá-las vida, vai deixar que eles sejam mortos. Mas os infiéis eles vão botar no trono 3 anos o anticristo, que vai ser uma maravilha, 3 anos e meio, mas depois de 3 anos e meio, a Bíblia diz que ele vai mostrar as suas guerras, igual fez Hitler. E vai querer subjugar todas as pessoas da terra, e vai querer ser adorado como Deus. E então, vai haver uma grande tribulação, angústia e dores. Agora, Helenita, isso é ponto final? Pode ter outra interpretação? Pode. Quem sou eu para dar isso como final? Eu estou só abrindo a visão de vocês e mostrando o texto que a Bíblia nos traz para entendimento. Agora, esse texto que você leu aí, porque os comentários bíblicos, eles são baseados no que a gente tinha no século IV, no século V. Então, a gente vai encontrar essas informações, só para o tempo do fim, que é chamado os futuristas. Mas a gente vê que o Apocalipse não é isso, é a revelação do longo da história. Aconteceu no passado, está acontecendo agora, só que no tempo do fim vai acontecer em longa escala, em larga escala, ok? E, infelizmente, o tempo já está indo, vamos passar para os outros pontos. Eu trouxe um mapa aí, você deve olhar depois, como são formados esses povos, que foi dito no slide passado, os medianitas, os amalequitas, é tudo parente. Vem de Edom, que vem de Ismael, que vem de Esaú, é tudo parente, né? Então, é tudo formado aí, como são formados esse povo, que vai atormentar o tempo do fim. E aí, meu irmão, você não precisa ser mágico para entender. Da onde está vindo uma força de exército muito grande para esse tempo do fim? Acorda a igreja e olha aí os sinais. Quem é que está crescendo como gafanhoto no mundo todo? Tomando conta do mundo. É isso aí. Acorda a igreja e presta atenção. A geração de Ismael. Então, o comunismo está inserido, porque você vai ver que depois que houve a reforma, depois que houve os avivamentos, depois que se publicou a Bíblia e que os missionários foram para todos os lugares no mundo,
Satanás se contrapôs lançando o iluminismo, na mesma época. Você tem que olhar para a história. E dentro do iluminismo vem quem? Vem aí a ideia do comunismo. Comunismo. Vem aí a ideia, a filosofia que vive até hoje do comunismo. Então, você pode dar um contraponto de Satanás sobre a ação de Deus na história. Mas Deus, ele se contrapõe, porque a última palavra é dele. Vamos para um outro slide que é muito interessante. Depois você analisa esse quadro que eu te passei. Percebam esse canhão. Tá? Agora vamos para outro slide. E havia aberto, e foi aberto o sexto selo. E olhei, e eis que um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. E a lua tornou-se com sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quem a figura lançada de si os seus fígados verdes, a figueira. Como que a figueira lançada de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e com os tribunos, e com os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: caiam sobre nós, esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Meu irmão, esse tempo já nós estamos vendo os mísseis voando no céu. As pessoas, se você for para os pequenos profetas, você vai ver em Abacuque e outros, Abacuque tem ali outros profetas menores que eu não estou recordando agora, e vai contar a história de homens do nosso tempo agora, do fim, se escondendo em caverna por causa das grandes guerras. Agora eu vou para o próximo slide, que vai explicar um pouco mais para mim. E ele diz: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e houve uma voz que vinha dos quatro pontas do alto de ouro. Nós vimos o selo, agora nós estamos vindo na trombeta. Selo de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo, que tinha trombeta: solta o quarto anjo, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês, a fim de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavalos, que eram de 200.000, ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles soltavam tinham coraça de fogo, presta atenção, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça era como de cavalo, e eram cabeças de leões, e as suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Quer dar uma palavra aqui? Aqui, na primeira camada, teve o cumprimento na guerra contra Constantinopla, e soltou. Por quê? Ali se uniu. Quem são os 4 anjos? A Babilônia passou, mas o Medo-Persa trouxe a região da Babilônia física para ser sua sede de império. Por que não foi para a Pérsia? Ficou ali na região do rio Eufrates. Então, esse demônio que estava marcando a Babilônia ficou ali também. Somado agora o demônio da Pérsia, o segundo. Depois somado o demônio da Grécia. E por último somado o Medo-Persa da Grécia e depois somado de Roma. Porque essa região ali é uma região que a Bíblia diz que virá todo o conflito. Essa região. Por esses 3 foram mortos a terça parte dos anjos.
isso pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía das suas bocas, porque o poder do cavalo estava na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são serpentes. A serpente, e tem cabeça, e com elas danificam. Meu irmão, se você for para a história, é exatamente quando Canhão foi, quando eles fizeram Canhão. Agora, isso tem uma terceira camada por fim? Tem. Nós vamos ver voando no céu, pelo drone, aí já não vai ser nem mais o canhão, não vai ser nem mais avião, serão drones, que podemos ver aí como gafanhoto, esses drones, voando em determinadas regiões e liberando do céu, primeiro, toxinas, liberando também guerras biológicas, sobretudo uma folhagem, plantações e árvores, e também guerras de bolas de fogo, como se fosse de nucleares soltando sobre toda a Terra. Então, vai haver em proporção maior? Vai, mas isso já está acontecendo em toda a história. É isso que eu quero que você entenda. Apocalipse não é o final. Apocalipse é revelar. A Bíblia está mostrando para você que é igual dores. Vai acontecendo aos poucos, até que vai culminar, vai ter um clímax. Alguém tem uma pergunta? Porque a gente já está indo aqui para... eu estou percebendo mesmo eu aqui. vou ser do dia 29 de maio. O que você está falando é que nem todos morrerão juntos, é por etapas. Então, demônios serão pelos liberados? pecados. Hã? Oi? É por etapas. Então, porque são guerras. Isso, são guerras, por etapa. E por ordenamento de Deus, cada inimigo desse que vai ser orientado por Deus para atingir aquele tipo de gente. Isso. Você está vendo só a linha futurista. Essa é uma linha de escatologia futurista. Mas eu estou trazendo para vocês, não só a futurista, não só o final vai ser assim, mas você vê ao longo da história as pequenos fragmentos do fim já acontecendo. Mas essa aí é uma visão futurista que a sua Bíblia está trazendo. Não está errada, não. Não, eu estou lendo eu estou lendo no capítulo 9, no verso 21, que diz que a feitiçaria aumentará, mesmo com todo o sofrimento desse povo, aumentará a feitiçaria, a prostituição, não é? Os ladrões. Parece que as pessoas, ou elas vão ficar alucinadas diante de tanto sofrimento, ou elas vão estar assim, nem estou aí para isso, entendeu? Não, Rose, isso aí sabe que ensina a gente? Paulo vai ensinar a gente em Romanos, capítulo 2, capítulo 1 e 2. Ele vai dizer que Deus entrega a pessoa a sua própria vontade. Ele diz em Gênesis 4:7, o seguinte, Gênesis 4:7, ele diz assim, o desejo está dentro de você, cabe você dominá-lo. Agora, o que vai acontecer? Ele vai tomar conta de tudo. Você vai se deixar levar pelo seu próprio desejo. Você vai querer matar, você vai querer roubar, você vai querer fazer, Deus vai deixar você entregue ao seu próprio desejo. Agora, tudo isso está sob o controle de Deus. Só vai acontecer essas ações demoníacas porque Deus vai permitir. Ele já tem a chave, né? Ele já... Helenice, ele já tem a chave, né? E o controle de tudo. Sim. Né? É isso que eu quero que vocês entendam. Na história, Deus tem um controle de todas as coisas. Estão acontecendo fragmentações pequenas, mas vai ter um momento em que isso vai dimensionar, vai aumentar. Se está acontecendo 10% no nosso tempo, hoje, pastor Jair, minha irmã,
Eu quero trazer para vocês aqui o seguinte: ao alvorecer do dia 29, no portão de São Romão, que era posto mais perigoso, o imperador esperava o inimigo. A luta durante maio de 1453. Ao tomar o poder em Constantinopla, muita gente morreu. O juízo divino alcançou uma parte especial do planeta. Um terço devia morrer. Isso os soldados turcos e árabes realizavam na queda do Império Constantinopla, no reino do governo romano na parte oriental. Um dos sentidos da morte na profecia é a morte política. Os turcos não apenas extinguiram o que restava do Império Romano no Oriente, quando mais tarde anexou o seu território, o Egito, a Etiópia e ali o Líbano. Então, o que acontece? Já aconteceu na história, está acontecendo em pequenos pontos, e vai acontecer no tempo do fim. Agora, passa o slide aí, minha irmã, rapidamente aí, porque acabou o meu tempo. Eu quero só trazer para a gente trabalhar. As estrelas no céu caíram à terra como figueira lançada de si, os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Há um claro divisor de água na artilharia, pois a Segunda Guerra Mundial foi um momento de ouro na artilharia, onde houve a maior emprego das armas, com os maiores avanços depois dela. Veremos que provavelmente nunca mais tenhamos a mesma situação. Antes, podemos ver que pouco mudou em 500 anos da história. Considere a intervenção do canhão que ocorreu no ano de 1320, um artilheiro que tivesse participado da batalha antes se sentiria à vontade na batalha de 1800. Ou seja, em 500 anos, pouca coisa mudou. O maior avanço foi nesse tempo aí do canhão. Então, profecias pode passar? Então, o que acontece agora? Volta o culto no céu. João teve toda essa visão das visões do selo e das trombetas, e depois o culto volta para o céu. Pode passar, mesmo, pode passar. Para eu encerrar aqui. Pode passar o slide. Então, 2 minutos. Isso. Pode passar o slide, pode passar. Vamos para o 30. Esse aí, volta. Volta. Esse aí. Então, o que aconteceu? Ele teve essa visão no capítulo 4, ele foi para o céu, foi mostrada a ele a visão dos selos e das trombetas. As trombetas, elas foram ampliando o entendimento dos selos. Não são que vai acontecer o selo, daqui a pouco a trombeta. Não, as trombetas deram para nós uma visão ampla do que Deus havia falado nos selos. E isso tudo está acontecendo, já aconteceu na história, tem acontecido ao longo das nossas vidas, nós estamos vendo a olho nu, e vai acontecer no futuro em maiores proporções, em angústias, em guerras, em catástrofes, vai acontecer em proporções maiores, porque será chamado, tem o dia do Senhor, que a Bíblia diz, que é o que estamos vivendo, mas tem o grande dia do Senhor, que é onde os salvos já não mais estarão. Pode passar essa visão, vocês entenderam. Então, sempre ele vai voltar para esse culto no céu. Então, o que você vai ver no Apocalipse 7, ele voltando para esse culto no céu. Pode passar, eu vou falar isso depois, que é muito grande, para a gente falar isso agora, na próxima aula. Vou só trazer uma visão dos slides para encerrar, não vou dar para falar, mas
eu vou te trazer uma visão. Vamos ver, no capítulo 10, tinha na sua mão o livro aberto, que era aí, ele manda João comer esse livrinho, tá certo? Nós vamos ver isso na hora que vem também. E pode passar os slides só para os irmãos verem o que ele tinha depois, tá certo? Pode passar os slides. Eu vou trabalhar depois em detalhes. Vou começar ali do culto no céu, nós vimos no 30, tá? Na próxima aula, vai ser esses mesmos slides, vou começar no 30. Pode passar, minha irmã, pode passar. Passou, não? Mas pode passar aí. Aí depois nós temos o 33, esse aí aí nós vamos começar a ver o mistério e segredo de Deus através dos textos bíblicos, tá certo? Pode passar, que eu não vou ler ele agora, o tempo já acabou, senão só vou criar dúvidas e não vou conseguir explicar nada. Pode passar, só para os irmãos saberem quais serão os slides. Esses mistérios que a Bíblia fala. Vou basear todo em textos bíblicos de Tessalônica, tá certo? Tinha antes os textos de Isaías, 1 Coríntios 15, Tessalônica. Depois, o outro texto, 2 Tessalônica, pode passar? 2 Tessalônica. Eu estou deixando assim para ficar gravado, se o irmão depois quiser, já olhando e estudando para a próxima aula, pode fazê-lo. E por final aí, da próxima aula, que eu vou acrescentar algumas coisas na próxima aula, mas esse praticamente serão os nossos slides. Esse vai ser o tema da nossa próxima lição. Eu uso a revista somente como bússola, mas, na verdade, a gente está seguindo o que está no livro de Apocalipse.